Alô? Oi, estão ouvindo? Sim, professor. Opa, tá dando para ouvir aí? Então, tá bom. Estão vendo a minha tela, pessoal? Estamos. Então, deixa eu... Aqui. Bem, então a gente falou contribuição de melhoria, né? Geralmente quando tem algum, geralmente cai sobre imóveis, né? Isso daí. Quando tem alguma melhoria que o Estado pagou e ele repassa isso para o pessoal os moradores daquela localidade, né? Tem também aquilo que a gente chama de contribuições para fiscais. Então, essa contribuição para fiscais são taxas que o comércio, a indústria pagam para Senai, Senac, Sesc, o pessoal costuma chamar as irmãs S, né? Tem um monte de S aí, não tem só Senac, Senai e Sesc, tem outras coisas aí, SESI, e aí vai. Então, lógico que isso aí não é gratuito, né? Tudo isso que proporciona. Quem já foi no Sesc, né? Já assistiu uma peça no Sesc, ou foi lá no Sesc, usou alguma coisa do Sesc, não é gratuito isso, lógico, tá? Alguém tem que pagar. Quem paga por isso são as indústrias, né? E o comércio, ou se for algum serviço, tem de transporte também, eu nem me lembro mais qual que é, e quem paga são as empresas, né, por esses serviços. É uma taxa, existe uma discussão muito forte hoje em dia, né, a respeito disso. Por quê? Porque é um buraco negro isso daí, é outro negócio. Não é estatal, não é Estado, mas é obrigatório, por lei, certo? Então, as empresas são obrigadas a pagar e não se sabe o que é feito com o dinheiro. A grande realidade é essa, né? Eles dão alguma coisa, né, para dizer que estão fazendo, mas a maior parte existe uma discussão muito grande aí da destinação dessa verba. Tá? É uma verba muito grande, porque a quantidade de empresas são grandes, né? É grande, e de vez em quando aparece no noticiário aí, no jornal, alguma coisa a respeito de que desvio de dinheiro, mas não é pouco dinheiro não, é muito dinheiro. Ou então coisas do tipo, né, de contratar grupos teatrais para peças com valores exorbitantes, grupos sem a menor expressão. Então, pode acontecer isso daí, né? Existe uma discussão hoje em dia se deve continuar ou não. É obrigatório, né, essa contribuição. Se a empresa quiser pagar, ótimo, bom. Agora, seria bom que não fosse obrigatório, né? Então, bem, vamos ver como que pode ser classificados os tributos, tá? Primeiro, tributos cumulativos e não cumulativos. Pessoal, aqui tem um contrassenso gigantesco, porque a Constituição brasileira ela fala que você não pode cobrar imposto sobre imposto.
E é dessa maneira que é feito numa boa parte dos impostos no Brasil. Você cobra imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. A gente vai ver como que é calculado daqui não nessa aula, na próxima aula, mas, por exemplo, você pega, se tributa de IPI, uma mercadoria, depois você cobra ICMS sobre o preço com IPI. Ou seja, você está cobrando ICMS também do IPI. Isso é imposto sobre imposto, né? E tem o problema dessa cumulatividade também da cadeia produtiva. Então, tem impostos que são cumulativos, tem que não cumulativos. Isso vocês vão ver agora, quando a gente analisar a cadeia produtiva, o que vai acontecer. Então, vamos ver. Os tributos cumulativos, eles vão sendo acumulados em todos os elos da cadeia produtiva e o valor dele fica muito grande. Essa é a grande realidade, tá? E, exemplo, o PIS, o CONFIS, para a empresa que trabalha com regime de lucro presumido, ele é cumulativo, tá? Então, para a empresa que o regime de lucro real, isso aí, forma de regime é o seguinte, tá, pessoal? A empresa, até um determinado porte, ela pode trabalhar em cima daquilo que a gente chama de lucro presumido, que é uma porcentagem da receita, tá? Para pequenas empresas, microempresas, talvez seja a melhor, é mais interessante, tá? Por quê? Porque é complicado de fazer todos os cálculos tributários. Aquilo que eu falei para vocês, é uma loucura para fazer todos os cálculos tributários. Então, eles fazem um cálculo por aproximação. Uma porcentagem daquilo que se vendeu é um imposto, de renda, inclusive. Acabou, é aquilo. Tá? Agora, para empresas maiores, com um faturamento maior, já a gente chama de lucro real. Essa empresa tem condições de fazer todo aquele balanço, aquilo que a gente fez, calcular o lucro líquido, o lucro antes do imposto de renda, calcular os impostos. Essa empresa teria condições. Então, ela faz o lucro real. Para essas empresas, existe aquilo que a gente chama de compensação, que a gente vai ver daqui um pouquinho, tá, pessoal? Quando eu faço a compensação, ele vira não cumulativo. Por quê? Porque eu compenso aquilo que foi pago no elo anterior, eu compenso na próxima, quando eu for pagar o imposto agora. Agora, essas que tem aqui cumulativo, então, nesse caso, eu não posso fazer a compensação. Então, ele paga imposto sobre imposto. Se tiver uma quantidade grande de elos, vai ter um pagamento grande de imposto. Tá? Então, o tributo não cumulativo, ele permite que a empresa do próximo elo, ela compense aquele imposto que foi pago no elo anterior. A gente vai ver isso daí, tá? Isso daí, ele evita a bitributação. Por quê? Porque senão você cobra imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, e a gente vai ver agora um exemplozinho, tá, pessoal, da diferença que isso faz no preço final da mercadoria, tá? Tributos diretos e indiretos, tá? Os tributos que a gente chama de diretos, eles não estão relacionados com o consumo de bens e serviços. Ele é o imposto de renda, que está relacionado com lucro, né? Basicamente isso. Imposto indireto, esse está relacionado com o consumo. IPI, ICMS, ICMS, IOF, CONFINS, PIS, ISS. Então, são tributos indiretos. Tá? Uma outra coisa também que a gente chama tributos arrecadatórios e regulatórios. Tributo arrecadatório tem como único fim arrecadar dinheiro. Então, ICMS, você arrecada dinheiro. Imposto de renda, você arrecada dinheiro. Acabou. Impostos regulatórios são aqueles que não servem a princípio para arrecadar dinheiro, mas para regular o mercado. Por exemplo, imposto de importação. Imposto de importação, ele serve para que
a mercadoria importada não fique tão barata aqui no Brasil, de tal forma que mate as indústrias brasileiras. Então, ele tem um caráter regulatório. Ele procura regular o preço de tal forma que as mercadorias não fiquem tão baratas em relação às mercadorias fabricadas aqui no Brasil. Existem aqueles tributos que são fixos, proporcionais e progressivos. Tá? Então, tributo fixo é aquele que tem um valor fixado. O ISS para profissionais liberais, ele é estabelecido por estimativa e acabou, é fixo. Tributos proporcionais é uma porcentagem das vendas, do IPI, do ICMS. Então, eles são uma porcentagem da receita de vendas. Tá? Opa, deu uma travada aqui. Estão ouvindo? Agora sim. Tá. Então, os tributos proporcionais, eles são uma porcentagem da venda. Tá? Então, é 10%, 15%, 20%. Vocês vão ver que tem uma taxa, uma porcentagem fixa. Tributo progressivo, ele tem uma alíquota que é variável em função de algum fator. No caso, por exemplo, imposto de renda pessoa física, é aqueles patamares de renda que você tem. Então, o pessoal do patamar mais alto paga 27,5%. O pessoal do patamar mais baixo não paga imposto de renda. E entre um e outro, tem várias faixas e em cada faixa o percentual vai aumentando, tá, pessoal? Então, ele é um tributo que é chamado de progressivo, esse daí. Uma outra forma de classificação também é pelo fato gerador, tá? Então, qual que é o fato gerador do tributo? Por exemplo, renda é um fato gerador para imposto de renda pessoa física e jurídica. Patrimônio é o IPVA, IPTU. Consumo, IPI, ICMS, ISS. Tá? Então, bem, vamos dar uma olhada na cumulatividade, pessoal? Vamos prestar atenção agora que agora o bicho pega. Tá? Então, só para facilitar, é muito mais do que isso, tá, pessoal? Mas para facilitar, vamos supor que o imposto seja de 10%. E eu tenho aqui uma cadeia produtiva. Tenho a empresa A1, que vende para a empresa 2, que vende para a empresa 3, que vende para a empresa 4, 5, até chegar no consumidor. Então, aqui pega a matéria-prima extrativista e vai processando em cada elo da cadeia produtiva, ele sofre um novo processo até chegar no consumidor final, tá, pessoal? Então, vamos imaginar uma cadeia produtiva desse tipo. Vamos supor que aqui, quando está extraindo minério, alguma coisa, uma empresa tipo Vale do Rio Doce, ela estipula um preço de venda de R$100 para sua mercadoria. Tá? Vai pagar R$10. Legal. Então, quanto que essa empresa recolhe do governo? R$10. Essa segunda empresa, pessoal, ela pegou aquilo que ela gastou, tá? De R$100 e ela vai agregar algum valor, tá? Ela vai processar. Então, por exemplo, se ela comprou da Vale, essa daqui vai fazer ferro fundido. Então, ela tem que ter fornos, vai esquentar, vai gastar uma grana para isso, tudo mais. Vamos supor que ela tem um markup de aproximadamente uns 30% aí, tá? Essa mercadoria passa para 142.
Eu vou explicar depois o conceito do markup para vocês, um slide um pouquinho mais para frente. Então, vai ser 14,29 de imposto. Essa outra empresa, ela comprou o ferro fundido e vai produzir alguma liga, tá? Com esse ferro fundido, tá? Então, ela vai agregar valor, ela agrega o valor e vai pagar imposto. Ela vai dar um preço de venda e vai pagar 10% de imposto sobre esse preço de venda, 20,41. Passa para um próximo elo. Então, esse aço aqui, que foi produzido nessa empresa, vem para cá para usinagem. Ele vai ser usinado, tá? Para fazer alguma peça, alguma coisa. Então, a empresa comprou aqui por 204, vai agregar, eu estou colocando a mesma margem para todo mundo, tá? E vai acabar vendendo por 291. Vai pagar 10%, 29,16. Essa empresa aqui, ela vai agregar, ela vai montar aquelas peças que foram feitas no último elo. Então, ela vai montar aquelas peças e vai vender por 416. E vai pagar 10%, 41,65. No final das contas, se a gente somar tudo isso que foi pago, se pagou 115. E o preço, tá? Se você for ver aqui, foi de 27,7%. Não foi de 10%, porque sobre o preço final tem 115,51 que foi pago de imposto. Então, na realidade, dos 10 se transformaram em 27,7%. Isso é o imposto cumulativo. Ele vai se acumulando, tá? Então, por conta desse acúmulo vai para 27,7%. Imagina um ICMS que em algumas mercadorias é 35%. Imagina como que ficaria isso aqui no final. Tá? Vamos ver agora o mesmo cálculo, tá, pessoal? Não cumulativo. Então, não cumulativo é esse daqui. Olha como funciona. Então, a empresa que vai extrair a Vale vai vender por R$100 e tem 10 de imposto que ela pagou. Note que na nota fiscal, se vocês repararem uma nota fiscal, está lá o valor que a empresa vai ter que pagar de imposto, de IPI, de ICMS. Então, ela destaca lá. Por quê? Para o próximo elo pegar esse valor e deduzir, tá? Fazer a compensação. Detalhe, essa compensação não pode ser feita pelo último elo, o consumidor final. Tá? Mesmo que seja uma empresa, esse último elo, ele não pode compensar. Se ele comprou e ele não vai vender aquilo lá, não vai processar e vender, ele não pode compensar. Então, essa empresa vendeu por 100, 10. Essa segunda empresa, ela pegou aqueles 100, tá? E ela fala, eu vou tirar os 10 anteriores. Então, eu tiro 10, é aquilo que a gente chama de crédito de imposto. E sobre os 128, repara, pessoal, aqui é 142,86. Aqui já passou para 128, por quê? Ela tirou os 10 e tirou também a margem de lucro que ela tinha sobre esses 10 também. Tá? Então, ele não caiu só de 142 para 132. Não, ele caiu para 128, porque ele tirou os 10 e mais a margem de lucro que estava também sobre imposto. Então, caiu mais do que aquilo. Então, essa empresa aqui, a empresa 2, vai pagar só 2,86 de imposto. Ou seja, 12 menos 10 do elo anterior, 2,86. Ou seja, ela só vai pagar imposto sobre aquilo que ela agregou à mercadoria, né, pessoal? Então, quanto que ela agregou Professor, aí? eu tenho uma dúvida. Hum. Vamos supor, um mercado que não agrega valor, ele simplesmente revende. Ele tem um markup, né?
ele paga os impostos em cima desse markup ou em cima do valor total? Do valor total. Nós vamos ver nos exercícios na próxima aula, tá? Mas é sobre o valor total. Entendi. Tá? Então, agora, no marcar, tem dois tipos de imposto, tá? Tem o IPI e o ICMS. Um é por dentro e outro é por fora, na realidade, tá? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, melhor, tá? Um já tem que estar incluído no preço, o outro você vai o IPI você vai incluindo em cima, e o outro, o preço já tem que estar com o IPI e o ICMS incluído. Tá? Então, o cálculo é diferente. Nós vamos ver na próxima aula, tá? Bem, então, colocando o markup aqui, como o colega falou, né? O que acontece? Eu vou colocar o markup não sobre o 100, mas sobre 90. Por isso que ele pegou aqui 128,57, tá? Mesma coisa acontece com a próxima empresa. Eu vou calcular o imposto, que é 10% disso, mas desconto os 12,86, porque o 12,86 foi pago 2,86 aqui e 10 aqui. Pô, mas como que você tem o controle disso? Na nota fiscal. Na nota fiscal vai estar lá 12,86. Então, eu vou pegar aqueles 12,86 e tirar do imposto que eu vou pagar. Vou pagar só a diferença. Faço a mesma coisa nos próximos zeros. E reparem, olha o preço final como é que ficou. O markup é o mesmo. Mas dá para ver uma diferença brutal se você cobrar em cada elo se o imposto for cumulativo ou não. Se o imposto for cumulativo, o preço vai lá para cima. Ó, rapidinho ele quase que dobra. Então, não cumulativo, as empresas vão recuperando, vão recuperando, vão recuperando. No final das contas, se eu somar tudo isso aqui que foi pago, deu 27,33, que olha lá, ó, é 10% desses 273,26 final. Então, foi pago os 10% justo, tá, pessoal? Então, esses impostos que são cumulativos, tá, não cumulativos, as empresas vão recuperando. Agora, pessoal, não é também um processo simples. Esse é um outro problema, tá, pessoal? Legal, a ideia é bacana, funciona. Por quê? Porque também ocorre muita fraude aí. Muita coisa que a empresa joga, muita coisa que ela consome, ela joga aqui como crédito de imposto. Por exemplo, pode parecer bobagem, mas acontece isso. A empresa compra. O meu cunhado, ele trabalha, né, numa empresa distribuidora de gêneros alimentícios. E o que acontece? Eles têm um restaurante dos funcionários, tem muito funcionário. Então, ele tem um restaurante dos funcionários e eles pegam lá, todo dia, uma certa quantidade de comida do próprio estoque lá. Então, arroz, feijão, macarrão, o que for lá que aparecer no cardápio. Pois bem, essa comida que eles não vão vender, que foi utilizada internamente, ele não pode se creditar no imposto. Tá? Por quê? Porque ele é o consumidor final. Então, o certo seria ele tirar isso daqui antes de calcular o crédito do imposto. Agora, é complicado de calcular. Muitas vezes ele nem sabe, o contador nem sabe, porque o cozinheiro foi lá e passou a mão em algum corredor lá, pegou arroz, pegou feijão, pegou não sei o quê. Às vezes, dependendo do nível de controle da empresa, não consegue descobrir. Então, e aí, como é que faz? Agora, se bater uma fiscalização lá e eles virem isso daí, é multa na certa. Por quê? Porque ele é o consumidor final daquela mercadoria, ele não pode se creditar da mesma. Então, tem um monte de problemas desse tipo. Tem fraudes que são propositais, tem fraudes também que o cara faz sem saber, nem percebeu
coisa do tipo, ele pegou um pouco de arroz, um pouco de feijão aí e usou. Ou pegou uma peça, ele comprou matéria-prima para usinar uma peça, para usinar, é uma fábrica de peças, mas algumas peças daí ele usou para, por exemplo, para arrumar o carro da empresa. Nesse caso, essas peças ele não pode se creditar do imposto. O problema é, como que ele vai controlar isso? É complicado, muito difícil de controlar. Tá? E passível de tomar multa por conta disso. Bem, os principais impostos, né, que nós temos é o IPI. O IPI é um imposto federal, né, e a alíquota ele pode ser desde 0 até 300%, tá? Então, ele é um imposto que ele é não cumulativo, ele é um imposto indireto, porque vai sobre o preço de venda, tá? Ele é seletivo, porque cada tipo de mercadoria tem um imposto diferente, uma taxa diferente, tá? E ele pode ser regulador também. Por quê? Porque o governo usa isso para regular algumas coisas. Por exemplo, por que bebidas e cigarros é 300%? Que é para inibir o consumo pela população por exemplo, de produtos que não fazem bem para a saúde. Tá? Então, bem, existe uma tabela de incidência, essa TIP, né? E ele incide sobre o preço sem o ICMS. Então, você tem que calcular primeiro o IPI, depois o ICMS, vai calcular por cima do IPI também, tá, pessoal? Nós vamos ver isso daí, acho que na próxima aula. Mas vamos ver um exemplozinho aqui. Vamos supor que eu tenho uma mercadoria que que eu deseje vender por R$ 1.000 para me dar um markup que eu quero. Então, a alíquota de IPI 10%, IPI vai ser 100, preço final 1.100. Então, não é muito difícil de calcular isso daqui, né? Então, dentro desse preço aqui, essa base de cálculo, tá? Eu tenho que ter o valor da mercadoria, o preço que eu quero cobrar dessa mercadoria, mais despesas acessórias, mais seguro, tudo isso aí, você tem que pagar IPI sobre isso também. Olha só que beleza, né, pessoal? Você faz seguro da mercadoria para enviar ela e frete, você tem que pagar IPI sobre o frete também. Coisas do Brasil. O ICMS. O ICMS já é um imposto estadual. E esse é um dos principais problemas hoje do Brasil em termos de gestão. Por quê? Porque cada estado ele tem a sua legislação de ICMS, que varia. E eles têm que se reunir uma vez por mês, todo o secretário de Tesouro de todos os estados, junto com o secretário de Tesouro Nacional também, o federal, eles têm que se reunir para deliberar algumas alterações, algumas mudanças. O problema é que não existe consenso. Imagina 26 pessoas discutindo numa sala, cada um querendo um pedaço maior do que a outra. As 26, cada um com seu interesse. Quem já foi em reunião de condomínio é pior. Isso aí é pior do que uma reunião de condomínio, tá, pessoal? Então, em resumo, é muito complicado você fazer qualquer alteração. E cada estado tem a sua legislação. Então, você não consegue manter uma homogeneidade. Em resumo, as áreas tributárias das empresas têm que conhecer o ICMS de todos os estados. Você já deve ter visto algumas propagandas assim, esse preço é para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Por exemplo, eu já vi propaganda de carro em revista que está dessa maneira. Por que isso? Porque eles já dão um preço para aquela alíquota de imposto daquele estado. Para outros estados, vai ter que ser calculado. O preço é diferente.
Tá? Então, pessoal, por favor, deixem o presente aí na... Coloquem presente aí, por favor. Bem, e as alíquotas, elas giram de 7% a 25%. Só que esse 25%, pessoal, nós vamos ver daqui um pouco, ele é mentira. Esse 25% vira 32%. A gente vai ver por quê. Porque o cálculo dele é feito, como a gente chama de por dentro. Quando você faz esse cálculo por dentro, você transforma o valor do imposto. Isso é uma malandragem que foi feita, né? Professor, Ah, desculpa interromper fala. o senhor aí, mas o senhor pediu para lembrar você no final da aula sobre a planilha lá dos índices. Acho que tinha eu e mais Tá. uma colega com dúvida. Tá bom. Então, vamos ver aqui. Fala aí para mim, por favor. O... Fala, qual a dúvida? Quando não tem contas quando só tem o contas a pagar lá, quando tem um empréstimo, considera ele também ou só considera o contas a pagar? Se tiver só na linha contas a pagar. Qual é o exercício? Me fala qual é. O G é contas a pagar, por exemplo. O terceiro ali. Terceiro G subindo. contas a pagar. Esse daqui, né? E é o de baixo. Receitas brutas. Esse É o daqui? terceiro subindo. 1, 2, 3. Esse daqui. Isso. Tá. Então, G contas a pagar. É o CMV, que é esse daqui, desculpa, do ano 2, mais o estoque do ano, considera os dois estoques, menos o estoque do ano anterior, esses dois, menos esses dois, dividido pelo contas a pagar. Contas a pagar é fornecedores, basicamente, tá? É só Você fornecedores, pode mas botar fornecedores, contas a pagar, se tiver, e contas a pagar a longo prazo, é o que você pode pôr. o empréstimo de longo prazo não conta, então. Não. É contas a pagar, Beleza. é fornecedores isso daí. E Nem eu tinha mais uma salários, nem dúvida. impostos. Fala. O receita líquida é a mesma coisa que receita de vendas líquidas? Sim, exatamente. Beleza. Só Eu isso? acho que não sei se a minha colega tá aí, ela tinha perguntado o que era o ativo médio. Ativo médio é a soma, o total do ativo médio é a soma dos dois dividido por 2, ó, do ano e do outro ano dividido por 2. Beleza. Valeu, professor. Beleza? Então, vamos continuar ainda. Vamos. Não, o professor, acho que tem Pessoal, mais dúvida da planilha. Eu, inclusive, tenho. opa, então vamos lá. Com relação ao G-Stock, você está dividindo pelo estoque médio ou pelo estoque total, ou pelo estoque do ano? Estoque médio. Então, Se mas... você tiver, você faz pelo médio, se tiver dos 2 anos. Se Aham. você não tiver, se só tiver 1 ano, faz pelo estoque do ano. Tá, é porque nesse exemplo que você tá, para dar o 1,88 que você deu, teria que fazer só pelo do ano 2. Se fizer pelo do ano médio, vai dar diferente. Por isso que eu fiquei na dúvida. Ah, eu devo ter calculado alguma coisa errada aqui. É que ele não bota a fórmula, né? Mas se você colocar Eu preciso até ver. dividido por 52, vai dar certo. Tá. Se fizer dividido pelo outro, dá errado. Dá errado assim, né? Não bate o valor.
Como ele está falando médio, soma os dois, mais os dois do outro ano, dividido por 2. Tudo dividido por 2. Tá bom. Mesmo que não bata com esse 1,88, Mesmo que pode não fazer bata. assim. Tá Pode bom. fazer assim. É uma questão de estabelecer um critério. Se usar o mesmo critério sempre, não tem problema nenhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, pessoal, todo mundo colocou aí o presente aí? Bem, eu vou parar por aqui, pessoal. Eu explico melhor na próxima aula. Mas, basicamente, para vocês verem aqui esse ICMS, aqueles 25% se transforma em 33,33%. É mandracaria. Vocês vão ver. É mandracaria. Porque ele é calculado aquilo que a gente chama de por dentro. Tá? Então, deixa aqui a gente ver isso daí na próxima aula. Professor, só uma dúvida. Sobre essa planilha dos índices financeiros, tá pensando no trabalho do jogo de empresas, tem como o senhor colocar ela resolvida? E o senhor tem ela resolvida, certo? Tenho, mas eu não coloco isso aí. Eu não costumo colocar, tá? Se tiver alguma dúvida, eu até mostro a planilha, se precisar. Vai ter uma aula de revisão, a gente pode até peguem e anotem todas as dúvidas, a gente mostra a planilha para ver como que foi calculado, mas eu não costumo colocar. Tá bom? Tá bom? Beleza. Bem, pessoal, visto isso, está faltando 2 minutos, então não dá para a gente explicar ICMS aqui, tá? Nesses 2 minutos. Mas se preparem que vem surpresa aqui no ICMS. Bem, todo mundo já colocou presente? Todo mundo já colocou? Nós vamos terminando por aqui, tá? Bem, pessoal, então, até amanhã, né? Próxima aula. Amanhã não, é quarta-feira, a próxima aula. E aí a gente termina essa parte de imposto. Tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo. Boa noite, prof. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, na quarta ainda tem que fazer jogo de empresa? Tem, mas nós vamos fazer bem rapidinho. E ainda, esses aqui ainda tem que ficar fazendo balanço também para entregar no trabalho? Nesses últimos também? Tem uma planilha que eu vou pedir para vocês fazerem. Vamos ver se vai dar tempo, né? Se der tempo, eu vou pedir para vocês fazerem. Beleza, professor. Valeu. Tá bom? Tá. Bem, pessoal, então até quarta-feira. Tchau, tchau.